Tens razão, Leandro. Agora, eu vi inclusive o depoimento do médico conhecido, né, o Drauzio Varela, lamentando exatamente isso. Ele foi vítima de uma situação como essa que está dizendo. Pegaram a imagem dele, uma voz bem parecida com a dele ficou, anunciando a venda de medicamentos e produtos que ele não anunciou, ele não recomendaria. Mas ele, como tem 50 anos de medicina, uma pessoa que construiu a sua reputação, a fala dele pesa muito na venda de produtos. Então pegaram a fala dele, pegaram a imagem dele, né, transformaram a imagem dele, colocaram uma voz pela inteligência artificial e parece, para os desavisados, quem não conhece muito bem, parece que é o famoso, recomendado, né, e, vamos dizer assim, respeitado médico Drauzio Varela indicando produtos. E na verdade é tudo falso, né? Então realmente é só um elemento que nós temos. Imagina colocar alguém da política, por exemplo, dizendo coisas contrárias completamente ao próprio interesse deles, né? Então eu acho que tu tem toda a razão. Eu acho que esse ano de 2026, inclusive é um ano eleitoral que nós vamos ter aqui interferência norte-americana, que as grandes empresas de comunicação são norte-americanas, né? Tem a Facebook, tem o Twitter, e eles são ativos nas campanhas eleitorais para as candidaturas de extrema-direita no mundo inteiro. Fizeram isso no Brexit, Tá? fizeram isso no Brasil e Sabes prometem fazer de que, novo. sabes que colaborando, porque ontem, inclusive, Fantástico fez uma matéria rica sobre isso aí, e tem um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, analisando quase 170 mil anúncios no Facebook e Instagram. Vejam a quantidade. Tá? 76% eram enganosos. Estão fazendo anúncios principalmente na saúde. Entre os mais de 6 mil analisados individualmente, cerca de 5 mil eram golpes relacionados exatamente com produtos milagrosos. Segundo a pesquisa, os anúncios se concentram em doenças graves ou crônicas, oferecendo supostos tratamentos para o câncer, diabetes, emagrecimento, disfunção erétil. Em 85% dos casos, basta um clique para que a vítima seja direcionada ao WhatsApp, onde os golpistas pressionam para fechar a compra. Agora vê como funciona um mecanismo de vigaristas, né? Que pega o cidadão no Facebook e depois colocam, apartam ele no WhatsApp e ali a vigarista se mata. Né? Os golpes tipo, né, de venda de pilantra. Né? Imagina na política, onde também vai fazer esse aparta, né? Aparta para o WhatsApp para convencer de forma individual. É, E eu não estou falando de correntes políticas nenhuma, estou falando de uma forma geral. Né? Isso é estratégia de marketing para engambelar a pessoa. mas quem tem esse poder, as grandes empresas, são de extrema-direita, né? Tanto o Facebook, quanto o Instagram, quanto o Twitter, são de apoiadores do Trump, por exemplo. E o Trump está disposto a fazer da América Latina o seu quintal novamente. Ele deixou isso explícito. E está fazendo ações agora de corsário, né? Ele está roubando o petróleo da Venezuela a olhos vistos, né, diante da comunidade internacional. Ele vai lá, intercepta os petroleiros e pega para ele, já disse, vai pegar para ele petróleo. Isso é como faziam os piratas, né? Os corsários, quer dizer, eram ladrões que faziam serviço para a coroa. E é o que está acontecendo agora aqui já entre nós. Imagina o que ele não vai fazer, imagina o que ele não vai fazer com as empresas dos apoiadores dele nas eleições do ano que vem no Brasil, que tem interesse estratégico regional. Então, realmente, nós estamos vivendo um momento grave, Leandro. E isso vai acontecer com outras potências que também, já que o americano faz isso, elas também se empoderam em fazer. Bom, é água internacional, eu posso roubar à vontade. Exato, e Né? matar, e E matar. aí depois questiona aqueles piratas na África, né? Que recentemente era até temas de alguns países africanos, né? Que roubavam navios. Exato. Ora, mas o americano está dando exemplo, é assim que se faz, tem que roubar na água internacional. Pô, que loucura, tio. Né? Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Por isso que é tão importante essa reflexão que nós vamos fazer, as instituições brasileiras, para garantir que o processo eleitoral do ano que vem não seja contaminado exatamente por esses instrumentos que vão ser utilizados aqui pela CIA, pelos apoiadores de Trump. Ele mesmo, ele divulga isso publicamente. Ele diz que a América, para os americanos, vai ser a bandeira dele agora também. Vai retomar, então, o poderio dele na América Latina, né? Está sendo questionado aí pelo grande investimento que a China fez, por exemplo, né? na América Latina e no mundo inteiro, né? E como ele está se sentindo agora assim, em risco o poderio norte-americano, ele promete usar todas as armas, inclusive essas todas totalmente ilegais, né? Que já está utilizando. Ele já disse que tá trabalhando com a CIA na Venezuela para derrubar o governo da Venezuela. E disse que pode, inclusive, fazer uma guerra com a Venezuela. Eu disse alguns meses atrás que ele poderia sim fazer guerra com a Venezuela, até para justificar a manutenção
do mandato dele para além do mandato atual dele. Por quê? Porque nos Estados Unidos eles não podem se reeleger para além da reeleição, não pode ter uma nova eleição. Mas se estiver num estado de exceção, se estiver em guerra o país, bom, aí se justifica a manutenção de alguém no poder. E eu acho que Trump pode usar esse instrumento, inclusive, para se manter no poder, como faz o Netanyahu em Israel, mantendo uma guerra permanente para se manter no poder permanente. Porque se ele cair, ele vai ser condenado por crimes de toda a ordem. E é o mesmo que o Trump, a meu juízo. Ele vai ter que se manter no poder para não ser depois julgado por tribunais pelos crimes que está cometendo, Leandro. A olhos vistos e filmando. Já mataram mais de 100 pessoas ali, dizendo que eram narcotraficantes, simplesmente sem julgamento, sem prender, sem processo legal, simplesmente bombardeiam os barcos, matando as pessoas, inclusive aqueles que sobrevivem, eles matam também, que é crime, inclusive, reconhecidamente um crime internacional, né? Agora, como fazer lei, né, quando nós temos um grupo imenso de inteligência até artificial para burlar a lei? Então, a lei pode até ser boa, mas o que se investe para burlar a lei, né, é algo que às vezes é maior do que a capacidade da própria lei. Isso sempre foi na história da humanidade um problema, né? Onde tem a norma, tem a trampa, diz o ditado espanhol, né? Isso é normal, quer dizer, mas na verdade funciona. Se nós tivermos bons controles, as coisas funcionam. Nos países que têm um bom controle, uma boa fiscalização e uma certeza de punição, muito mais do que o tamanho da pena, é a certeza de que vai ser punido que inibe a ação criminosa da grande maioria, né, Leandro? Mas também temos que saber que o ser humano, a grande maioria, funciona isso, o medo da punição. Mas para uma minoria, isso também não funciona. Ele vai cometer os delitos mesmo tendo a certeza de punição. Tem pessoas que têm essa pulsão de morte, como diria lá na psicanálise. A pessoa busca, inclusive, a punição, muitas vezes, né? Mas, a parte disso, em geral, se nós tivermos boas leis, fiscalização e punição, as pessoas souberem que, agindo contra a lei, vão ser punidas, isso garante uma estabilidade para a grande maioria das pessoas em todos os lugares do mundo. Onde a gente vai ver que funciona, a sociedade está funcionando melhor, é onde nós temos essa situação. E é o que nós temos que buscar no Brasil. E o ano que vem vai ser um desafio para as autoridades. Um ano eleitoral, com toda essa previsão já de interferência norte-americana aqui no plano da América Latina e no Brasil especificamente, nós vamos ter que ter instituições para fiscalizar o processo eleitoral contra a invasão da CIA, contra a atuação do Facebook, do Instagram e do Twitter, né, para não desequilibrar o processo. Nós já tivemos agora a denúncia, por exemplo, da Manuela Dávila, que denunciou que já foram derrubadas redes sociais suas. Já foram derrubadas redes sociais do Lula, por exemplo. Ela fez uma denúncia, já não sei agora como é que vai ser o encaminhamento, mas já houve uma verificação de que os algoritmos, quando eu colocava o nome da Manuela Dávila, não apareciam ali, vamos dizer assim, como opções primeiras os portais dela, né, os canais dela, o que já mostra uma segregação, né? E ao mesmo tempo pode fazer a mesma coisa favorecendo outros pré-candidatos, né, Leandro? Então isso está no jogo de 2026, é muito sério. É algo que vai ser difícil de controle, a não ser que haja punições muito severas, né, em cima dessas empresas, e aí fica também a imagem do poder público como censura, né, esse tipo de coisa assim, né? Mas eu acho que mas nós temos que ter tranquilidade quanto a isso, né, Leandro? Uma democracia, ela tem que censurar ações contra a democracia. Essa é uma, vamos dizer assim, uma diferença fundamental da visão ultraliberal norte-americana dos países ocidentais, da Europa. Na Europa, no mundo ocidental que não é norte-americano, tudo é permitido, desde que não seja algo colocado que coloque em risco a própria democracia, que permite que tudo seja permitido, né? Se tu coloca em jogo, em questão, a própria democracia, isso não é permitido. Então, existe um limite na liberdade de expressão. A liberdade de expressão não é para tudo, é para tudo que favorece o debate público das ideias, dentro de um princípio democrático. Então, é por isso que é proibido na Europa fazer apologia do nazismo, apologia do fascismo, porque são ideologias contra a democracia. Então isso não pode. Então tem limite, né? Não é sem limite algum, como alguns eu vejo nas redes sociais dizendo, né? E nos Estados Unidos eles têm essa prática, mas que tem se mostrado perniciosa para a democracia norte-americana. Eles estão em processo de erosão, em grande parte também por isso, porque permitiram que um delinquente, alguém que tentou um golpe no próprio país, voltasse depois à carga, né, e pudesse, com todo esse instrumental tecnológico, participar das eleições e ganhar as eleições. Então, é só por isso que o Trump não está sendo processado, não foi preso lá. Um paralelo aqui no Brasil, aqueles que tentaram o golpe no Brasil foram presos. Quem tentou o golpe nos Estados Unidos hoje é o presidente dos Estados Unidos e patrocina golpes em outros países.